Nós falamos há poucos dias aqui no programa sobre a recente autorização do Superior Tribunal de Justiça para a importação de sementes e cultivo de cannabis para fins medicinais. E teve também a realização da segunda Expo Cannabis em São Paulo, um evento que triplicou desde a primeira edição. Por isso, conversamos agora com a CEO da Expo Cannabis, Larissa Uchida. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Thaís? Obrigada pelo convite. De que forma essa autorização do STJ pode mudar um pouco a visão que as pessoas têm sobre o cultivo da cannabis? Olha, essa decisão do STJ, que foi agora no dia 13 de novembro, vai ampliar muito a possibilidade, né, de empresas que trabalham no setor medicinal de conseguirem produzir agora o remédio, né, nacionalmente, e a gente com isso espera que o remédio ele fique mais barato para o paciente medicinal, né? Essa possibilidade agora de importar as sementes e cultivar, né, a cannabis para fins medicinais. Então, ela está bem restrita, né, ao setor medicinal, e a gente acredita que, de qualquer maneira, é um avanço, porque já é um avanço da gente poder explorar essas questões todas do medicinal dentro do Brasil, né? Mas eu saliento que seria extremamente importante, né, se a gente conseguisse, inclusive, avançar um pouco mais nessa questão da importação de sementes e também no cultivo de cannabis, no Brasil, porque a gente tem ainda um setor industrial muito mais amplo do que o medicinal, né? A gente está falando de uma planta que ela pode ter diversos outros usos, inclusive, né, usos voltados à indústria têxtil, indústria alimentícia, de papel e celulose, de biocombustível, bioplástico. Então, é importante a gente também começar a discutir o cultivo para esses outros fins que não seja só o medicinal, né? O medicinal ele é uma das condições que foi colocada ali, mas a gente tem diversos outros usos da planta e que a gente precisa discutir. Agora, a Anvisa ela vai ter um prazo, né, de 6 meses para regulamentar esse tema. Então, vamos ver como que vai ser esse prazo da Anvisa regulamentar, mas com certeza a gente tem aí um grande avanço no setor medicinal, quando a gente agora fala de cultivo, né, e de produção nacional do remédio à base de cannabis no Brasil. Essa cannabis utilizada para fins medicinais é diferente da variedade que tem outras finalidades? As duas são cannabis, né? Mas o cânhamo, que é utilizado para esses fins industriais, ele tem um baixo teor de THC, que é um fitocannabinoide que traz, né, aquela sensação de bem-estar, né? E que traz muitas vezes a sensação que é buscada para o uso social, né, da cannabis. Então, é a mesma planta, porém com teores diferentes de fitocannabinoides, tá? A planta que é utilizada geralmente para fazer remédio, ela tem uma variação também de teores de THC, né? E a planta do o cânhamo, né, que também é cannabis, tá? Ela tem um baixo percentual de THC. Então, essa que é a diferença, né, por conta do fitocannabinoide THC que faz principalmente essa diferenciação. E além disso, geralmente, né, o cânhamo, que é utilizado para a indústria, ele tem aí genéticas desenvolvidas que vão atender o tipo de indústria que você quer, né? Então, por exemplo, o cânhamo que atende a indústria, que é a indústria têxtil, que precisa produzir fibras para produção de tecidos, ela já tem uma genética onde a planta ela cresce mais para poder ter fibras mais longas e com isso você conseguir um tecido, né, melhor, com uma qualidade melhor por ter fibras mais longas. Então existem também, né, diversas genéticas sendo desenvolvidas no mundo inteiro para atender os diferentes tipos de indústrias que podem atuar junto ao setor da cannabis. Bom, você falou sobre biocombustíveis. Hoje se fala tanto em transição energética. Como é que a planta pode ser usada para biocombustível, Larissa?
Olha, a cannabis ela pode ser utilizada na produção de biocombustível e sendo também o cultivo, né, da cannabis muito mais interessante do que outras opções que a gente tem. Por exemplo, se a gente for comparar com a cana-de-açúcar, né, a cannabis ela utiliza muito menos água, né, para se cultivar e chegar num produto final. E além disso, é uma planta que ela é carbono positivo e também ela regenera o solo na qual ela é cultivada. Então, a gente tem aí, em termos no tema, né, da sustentabilidade, muito mais fatores que contribuem positivamente para o cultivo da cannabis, ao invés da cana. Além disso, a gente tem também uma quantidade de cultivos, né, em um ano maior do que o da cana. De 3 a 4 meses você já consegue fazer uma colheita, né? Então isso faz também com que a produtividade dessa planta ela seja mais interessante e fazer um combustível realmente limpo, né? Onde a gente contribui para a sustentabilidade do planeta. É uma alternativa que está sendo muito pesquisada e a gente não vê isso acontecendo nos países, mas é uma alternativa muito interessante e eu tenho certeza que no Brasil, se a gente in- conseguir abrir mais o marco regulatório para o cultivo do cânhamo industrial, a gente consegue com certeza ser um dos maiores produtores do mundo, né, de cânhamo que pode atender tanto a indústria de biocombustível, mas também toda uma cadeia de indústria, né, têxtil, de alimentos, de cosmético, né, de bioplástico, porque é possível ter mais de 25 mil produtos vindos da cannabis. 25 mil é muita coisa. E na É construção muita civil? coisa. E na construção civil, Larissa? Na construção civil também, né, é possível a gente desenvolver com a cannabis tintas, solventes, concretos, tijolos, né, e assim vai. E utilizando toda a planta, né, a planta por completo. Quando a gente fala disso, a gente está utilizando desde raiz, folhas, a própria fibra, né, as flores. Então, você consegue, com o cultivo da cannabis e do cânhamo, ter a utilização completa de todas as partes da planta e produzir uma infinidade de produtos em diversos setores. Larissa, como é que é a adaptação da planta ao clima e solo brasileiros e também aqui no Rio Grande do Sul? Sim, geralmente é uma planta que gosta muito de sol, né, e clima mais quente, né? A gente tem algumas iniciativas já, empresas estudando o desenvolvimento de genéticas exclusivamente para o clima brasileiro, em diversas áreas, né? Não só em regiões mais quentes, mas também para ser produzido em regiões mais frias, né, como o Rio Grande do Sul. E temos também universidades que estão estudando também o desenvolvimento de novas genéticas para que elas estejam bem adaptadas ao clima do Brasil, seja climas mais quentes, sejam climas mais frios. Mas isso já está sendo feito e tenho certeza, né? Isso já de alguns estudos que saíram com relação a solo, né? Em todo o Brasil praticamente é possível cultivar cannabis. Então, a adaptação genética da semente ela precisa ser feita, mas em termos de solo e de clima em geral, é possível cultivar cannabis no Brasil inteiro. Bem, agora pensando sobre a expressão maconha, cannabis, existe um certo preconceito, né? De que forma pode ser mudada essa visão e olhar a cannabis como um material do agronegócio? Com certeza é um negócio rentável, né? Inclusive, existem muitos estudos que mostram que o cultivo, principalmente, né, para o setor da indústria farmacêutica, ou seja, cultivar aí diversas variedades de cannabis, atendendo à indústria farmacêutica para se produzir principalmente os remédios, né, e os medicamentos, o quilo da flor ele vale muito mais do que 1 quilo de qualquer outra commodity, né? Então, em termos financeiros, isso já é muito vantajoso, né? Agora, com relação a essa questão, né, desse tabu, né, relacionado ao tema, né, é tudo a mesma coisa, né? Cannabis, maconha, cânhamo.
é a planta, é tudo a mesma coisa, né? E eu acredito que é importante, né, primeiramente, a gente começar a desmistificar os temas, né, relacionados à cannabis e que podem gerar algum tipo de preconceito, né? A gente está falando de uma planta que é uma planta que, além de ter diversos usos, né, ela foi aí por algum tempo sendo trabalhada uma propaganda muito negativa porque ela estava ligada ao consumo, né, do uso social, né? E, na verdade, acabou-se aí fazendo uma limitação desse uso por conta do uso social e do desenvolvimento de diversas outras indústrias que poderiam acontecer. Então, assim, primeiramente, né, eu acho importantíssimo que quem está interessado sobre esse tema vai estudar um pouco mais, né, sobre isso, porque realmente é um tema muito importante e um tema que vai trazer muitos negócios interessantes para todo mundo que queira entrar nesse setor. Então, nós, né, a gente vem trazendo muita informação e muita educação sobre o tema justamente para desmistificar todos esses tabus, né? Porque na realidade a planta é a mesma, né? Você vai ter variedades diferentes da planta que vão atender uma indústria ou outra, mas a planta é a mesma, né? A mesma planta do uso social, do uso industrial, do uso medicinal, é a mesma coisa. Ela só vai ter variedades diferentes de acordo com o uso que você busca, né? Então, a primeira coisa é estudar, desmistificar todos esses tabus que existem em torno da planta e começar a estudar essas possibilidades, porque no Brasil ainda estamos atrasados, né, com relação ao marco regulatório da planta, mas a gente tem aí diversos outros países que já estão à frente, né, desses novos negócios. Inclusive, eu estive na China, em julho, né, alguns meses atrás, e vi que realmente o país ele é o maior produtor de cânhamo hoje no mundo e exporta para o mundo inteiro, né? O Brasil teria condições de estar ali em primeiro lugar, né? Na produção de cânhamo e de cannabis para fins industriais e medicinais. Mas por conta da nossa regulamentação, a gente acaba ficando meio travado. O que eu falo sempre para todo mundo que se interessa, pelo menos com relação ao tema da cannabis, que vá pesquisar mais sobre o assunto e acompanhe tudo que está saindo relacionado às regulamentações, porque a gente está vivendo justamente agora esse processo de abertura do marco regulatório no Brasil. Então, quem sair à frente vai estar com certeza aí com muito mais possibilidades de crescimento dentro do setor, e é importantíssimo acompanhar também todas essas movimentações que estão acontecendo agora, seja por parte de leis, né, seja por parte de instituições que vão fazer uma abertura do marco regulatório no Brasil. Muito bem, Larissa, para a gente encerrar agora um balanço aí sobre a Expo Cannabis, que foi realizada em novembro em São Paulo. O resultado é muito positivo. Nós tivemos uma feira cheia, né, lotada de gente durante os 3 dias de evento. Foram cerca de 35 mil pessoas durante os 3 dias de feira. E a gente conseguiu abordar junto ao público justamente esses diversos usos da cannabis, né? Então a gente mostrou que além de remédio, a planta ela pode ser um tecido, um papel, né, um alimento, um biocombustível, um bioplástico, qualquer material para construção civil. Então, as aplicações são imensas e a gente veio esse ano com o tema Normalizando os Múltiplos Usos da Planta, mostrar todas essas possibilidades de uso e normalizar esses usos, né, com relação ao público. Tivemos também um setor medicinal esse ano, então, com empresas e entidades ali presentes, né, representando o setor medicinal, e 4 palcos de educação sobre cannabis, que é o Fórum Internacional Arena do Conhecimento, o palco de palestras do medicinal, né, que foram palestras voltadas especificamente para os profissionais da área da saúde, e um espaço de workshop canábico, onde a gente mostrou na prática algumas aplicações de como transformar, né,
a planta, por exemplo, em concreto, né? Ou como transformar a planta num papel. Então, a feira ela veio com muita novidade, né? Com muita informação sobre o tema, e a gente, a cada ano que passa, quer continuar contribuindo com a informação e com essas aberturas de visão das pessoas que estão participando de que sim, é um setor extremamente importante e a gente precisa continuar falando de uma maior possibilidade de abertura do marco regulatório para atuar com cannabis aqui no Brasil. Obrigada pela participação e até a próxima.